Gente, normalmente as dores de garganta estão associadas aos dias mais frios e isso cria uma ideia equivocada de que no verão elas são raras. O que pode fazer e o que se pode fazer é que as pessoas se descuidem aí da saúde nesse período. Mas é preciso manter os cuidados durante o ano todo, inclusive nos dias mais quentes. E é sobre isso que nós vamos conversar com a médica Natália Cavalcante. Ela é otorrinolaringologista, Eu nunca erro, mas toda vez que tem uma palavra que torce minha língua para falar para vocês, aí dá um tropeço. Mas é muito fácil, otorrinolaringologista, não é isso? Vamos então saber sobre esses cuidados que devemos tomar. Doutora, bom dia, como é que vai? Eu disse, como é que vai a senhora? Eu fico assim, sem saber qual é o que eu uso, né? A senhora, doutora, eu vou ficar na doutora mesmo, porque uma criança dessa, novinha como essa, já tem esse peso todo aí de responsabilidade de cuidar das pessoas, começou a estudar muito cedo. Bom dia, doutora Natália, como é que vai a senhora? Tudo bem? Bom dia, Laércio. É um prazer estar aqui e poder ao máximo ajudar as pessoas nessa época que a gente sofre tanto, né? Pois é, dona Natália, eu sou nordestino de raiz, a senhora também deve ser piauiense de raiz, teresinense de raiz, campanhorense de raiz, então parece que a gente vive mesmo assim dentro da linha do Equador, apesar da linha do Equador passar lá por rumo de Luiz Correia, um pouquinho mais em cima, mas parece que ela atravessa a Teresina, minha senhora. É uma coisa assim incrível. E isso, ano após ano, e a história está piorando. E piora mais, por quê? Porque a natureza não ajuda, cai chuva, não é isso? Fica mais quente, o bolso não dá para ficar no ar-condicionado, nem no ventilador a noite toda. E geralmente algumas pessoas pegam algumas alternativas, como tomar banho, não se enxugar, tomar muita água gelada, e essa história de entrar no quente, no frio também prejudica. Então são várias formas que as pessoas tem, não é isso, na vida que pode prejudicar. Mas eu falei muito, perguntei muitas coisas, mas gostaria que a senhora respondesse mesmo assim com calma, do seu jeito, como é que as pessoas podem se cuidarem aí nesse calorão sem prejudicar a garganta? Pois é, essa época, né, já é sabido de todo mundo, eu sou piauiense e toda a vida esse BR-Obró a gente sofre, principalmente a baixa umidade do ar, né? Então, assim, nossa via aérea, nosso nariz, nossa garganta tem que estar sempre bem hidratado e umidificado, por quê? Porque é um filtro. Tudo que a gente respira gruda no nosso nariz, partículas, vírus, bactérias, poeira. Então, assim, se tiver tudo seco, ressecado, aquilo vai ficar retido e vai facilitar a gente ter infecções de repetição. Então, a gente estando com a mucosa sempre hidratada, vai facilitar o próprio papel do organismo de eliminar. Criança, principalmente, que sofre muito, fica colocando o dedo no nariz, cutucando, acaba tendo muito sangramento nasal nessa época, justamente por conta do tempo seco e ressecado. Toda a nossa via aérea fica ressecada. E aquelas medidas que são muito difundidas acabam funcionando realmente. Para quem não tem umidificador, que nessa época do ano até sobe o valor das farmácias, né? A questão da oferta e da procura, essa época do ano o valor dos umidificadores sobe. Então, a gente pode tentar adotar medidas mais simples, como a gente pegar uma toalha, molhar mesmo na bacia de água e à noite estender, já quem não tiver umidificador de ar. Hoje em dia, além do soro, da lavagem com soro, que sempre a gente reforça para hidratar, já existe também soro nasal em gel, que é vendido livremente em farmácia, não precisa de receita. É só você pedir soro em gel que dá para colocar e umidificar a via aérea. Então, essas pequenas medidas de tentar lembrar, de se hidratar bem. A questão que a gente gosta muito aqui em Teresina, né? A gente passa na Raul Lopes, está sempre lotada, mas evitar aquelas atividades ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde, que são a hora que o sol está mais quente, que a gente corre o risco de desidratar, então preferir fazer atividade física ao ar livre, de preferência de manhã cedinho ou mais ao final da noite mesmo. E essa desidratação? Essa desidratação acontece também quando a pessoa trabalha muito tempo no ar-condicionado, faz atividade física no ar-condicionado. A desidratação também acontece, mesmo naquele período mais friozinho ali, naquele ambiente? Porque o próprio mecanismo de funcionamento do ar-condicionado é retirar a umidade do ambiente, né? Ele suga o ar do ambiente, então ele acaba retirando a umidade. Então, a gente tem que estar sempre lembrando de beber bastante água. É bem variável a quantidade, a gente diz uma média de 2 litros por dia, mas isso é variável porque tem gente que é
que é bem alto e é mais gordinho, e tem gente que é mais magro, então varia. Então, cada um pode ter sua percepção do seu nível de hidratação. Uma forma simples é observando como é que está a urina, a coloração da urina. A nossa urina é para ser clarinha, né? Se a nossa urina está concentrada, é sinal que a gente está bebendo pouca água. Então, tem essa média de 2 litros, mas tem gente que precisa de um pouquinho mais, tem gente que um pouquinho menos. Então, é importante estar de olho. Doutor, e a saída de um copo assim com a água cheia de cubos de gelo, hein? Pra gente ficar tomando aquela água sempre geladinha, super gelada. Eu adoro. Lá em casa tem um recipiente sempre com gelo direto. Tem um recipiente no freezer que é só para potes de gelo para colocar nesse recipiente. Refresca mais. Mas isso prejudica? É bom porque refresca mais. Mas, assim, variações bruscas de temperatura acaba sendo um fator de risco. Então, assim, coisa muito, muito gelada pode acabar prejudicando. Mas, assim, é bom que puder tentar ser só gelada, mas quando tiver muito calor a gente faz o uso, mas acaba prejudicando. É um fator de risco para a gente ter, porque como a via já está toda desidratada, já é um fator de risco, a gente diz, já está com a porta de entrada aberta para uma possível infecção, aquela água gelada acaba irritando mais. Doutora, em relação, por exemplo, né, o sol está aí, é um sol para cada teresinense, é um sol para cada habitante da nossa cidade, né? Mas aí tem algumas maneiras que podem amenizar. Por exemplo, entrar no carro, ligar o ar-condicionado, né? A senhora no consultório da senhora, estou vendo o ar-condicionado, que eu estou até com inveja, que ele deve estar direcionado para a senhora com aquele ventinho super gostoso aí na sua sala, né? Enfim, mas aí, até que ponto prejudica o frio e o calor? Que é uma coisa inevitável para todos nós, né? Geralmente, se deixa um carro no estacionamento, quando chega, você está quase cozinhando lá dentro do carro. Se liga, o ar-condicionado é um bafo, é uma coisa assim impressionante. Como é que a pessoa pode lidar aí para diminuir aí os riscos de ter problema na garganta? Olha, vale tanto para a questão do carro que está no sol, mas a gente pode adotar em casa também. Mas assim, na hora que chegar no carro, tenta primeiro baixar todos os vidros, né? Tentar deixar a porta aberta para sair aquele mormaço. E assim, é as variações bruscas de temperatura, não tem jeito. Nessa época, por isso que essa época do ano acabam sendo bem mais frequentes as infecções de repetição. Então, a gente tem que fazer o quê? A prevenção. Então, a gente tem que tentar estar com o nosso corpo bem para que essas variações de temperatura não causem transtornos para a gente. Se a nossa via aérea tiver, como eu falei, umidificada, até uma dica para quem está com dificuldade na questão financeira, dá até para fazer um soro fisiológico caseiro. É diferente do soro que a gente usa quando está com diarreia, tá? O soro fisiológico mesmo, ele é só água e sal. Então, aquela água filtrada, fervida, por quê? Porque a água também da torneira, ela vem com cloro, né? Então, acaba irritando. Então, é bom dar uma fervida na água. A gente, com 1 litro de água, uma colher de sopa de sal rasa, a gente consegue fazer um soro fisiológico. E para lavar o nariz é excelente para hidratar, porque a gente estando com a nossa via aérea ok, saudável, a gente vai acabar prevenindo e evitando. Porque as infecções de repetição, tá tudo interligado. A nossa via aérea é uma coisa só. Então, rinite, amidalite, faringite, como o pessoal fala, todas as ites, né? Que pode dar até no pulmão, como uma bronquite, é um canal, é um tubo que leva o ar até o pulmão. Então, tá tudo interligado. Então, a gente tem que estar com essa nossa via aérea bem hidratada para evitar essas infecções estarem acontecendo. E até que ponto a gente tem que procurar assim, um especialista quando, por exemplo, se cria aquele muco na garganta, né, no peitoral, a gente fica expectorando aquele muco, às vezes muito com a cor já amarelada e tudo mais. Como é que a gente pode diferenciar de uma gripe, de uma pneumonia, de uma simples infecção por conta da temperatura do clima? Isso. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples. Quando a gente vai assoviar, a gente não consegue assoviar com a boca aberta. A gente faz o bico para poder assoviar. Então, todo o nosso canal, todo o nosso tubo respiratório é como que fosse um cano. E até a gente fala, a pessoa está com piado de gato. Por quê? Porque essa via aérea está estreitada. E muitas vezes ela pode estar estreitada pela irritação causada por um muco espesso. Às vezes a gente fica pigarreando, porque não consegue eliminar aquela secreção que está espessa, né? Justamente por quê? Porque está tudo ressecado, está tudo desidratado. Então, assim, a gente sempre orienta a tomar as medidas, mas se tiver caso de falta de ar, se tiver caso que esteja dando febre, a secreção tiver com aspecto de pus, a pessoa tiver com aquela tosse que dói quando respira, nesses casos é bom procurar um especialista. Aquela dor na garganta, o nariz fechou, tapou, não está respirando, sempre é bom procurar
uma avaliação, porque às vezes por medidas simples, nem tantos medicamentos, a gente consegue uma melhora muito boa. Doutora, a gente pode se apegar a uma casca de romã, mastigar um gengibre, um chá de alho, um gargarejo de sal também, né? Sal, eu creio que o sal deva sarar. Estou falando coisas populares que todo mundo faz, não é isso? Gargarejar água quente com sal, bicarbonato também, gargarejar bicarbonato. Tem gente também que gargareja água oxigenada, aquela água oxigenada de colocar em ferida, né? Eu fui fazer isso uma vez, eu quase morro de ânsia de vômito, uma coisa terrível. Aí eu não sei. Mas a gente faz tudo que o pessoal diz pra gente, ainda mais minha profissão é a minha vida de gritar, desde pequeno, né? Como professor de aeróbica, como também apresentador, como, sei lá, com várias coisas que eu faço, é sempre usando a minha voz, né? Eu disse, eita, vou ter problema nas minhas cordas vocais um dia, porque o tanto que eu falo é uma coisa assim. Bem, esses remédios que eu falei para a senhora, adianta alguma coisa? Então, Laércio, de todos esses que você falou, tem 2 que a gente realmente recomenda. Com água oxigenada, por incrível que pareça, a gente... Mas é com aquela água oxigenada que com 10 a gente costuma usar mais em pós-operatório de cirurgia na garganta. Porque como cria crosta, casquinha, a água oxigenada ela acaba ajudando mais como antisséptico. Mas assim, em relação às outras coisas que você falou, a gente orienta o uso do bicarbonato. Uma colherzinha de chá de bicarbonato, num meio copinho de água morna, ela ajuda também na questão da limpeza, também como antisséptico. Tem gente que acumula aquelas massinhas com mau cheiro, né? Uhum. Que é resto de... Tem gente que acumula, então acaba ajudando também. Doutora, então, eu jurava de pé junto que o gengibre, a casca de romã, um alho com limão, um lambedor de malva do reino, daria certo? É assim, é muito crença popular, né? Mas tem muita coisa que ajuda, porque dá aquela sensação da refrescância, né? Então dá uma sensação de hidratação mesmo. Eu sempre brinco com os pacientes que o primeiro passo para ficar bem, para ficar curado, é a pessoa acreditar que aquilo ali vai funcionar. Tem mãe que acredita que aquele lambedor funciona, como já é comprovado mesmo, que o mel tem muitas propriedades. Tanto de antibacteriano como de mucolítico para ajudar a liberar a secreção. Então, assim, é válido. Se a pessoa está se sentindo bem, é válido usar sim. Eu não sei se a senhora já ouviu também que recém-nascido faz um negocinho de crochê, minha mãe fazia para todas as netas, que colocavam um sacolinho com dente de alho para evitar a gripe. Isso também é de valia? Essa daí eu não conhecia, não. Essa eu conhecia de colocar um algodãozinho aqui na testa, quando a criança está gritando. Soluço. Mas a crença popular, daí começou, né, os estudos, as medicações, tudo começa lá nas nossos ancestrais, nas raízes, de ver que uma coisa ou outra funciona. É verdade. O alho é muito bom, a gente usa como um comprimido de manhã, né? Porque ele funciona como anti-inflamatório no nosso corpo. Juntamente com o mel de abelha, né, o mel natural, a própolis. Exato. E aí, já que a gente falou no alho, lembrar que nessa época é mais importante ainda a gente se alimentar bem, com bastante fruta, bastante verdura, porque são ricos em água, né? Alimento industrializado tem muito sal, muito sódio, então pode acabar piorando. Então, a gente se alimentar bem, bastante fruta nessa época ajuda bastante. Água, melancia, melão, é tudo muito bom para a nossa saúde. Você tirando da sua vida produtos que venham empacotados, já é um adianto muito grande, né? Olha, doutor, eu queria passar o dia... Desembalar menos, né? Justamente. Eu queria o dia todo falar... Como eu brinco com meus pacientes que vêm com as taxas todas alteradas. Gente, a gente é igual a peixe, a gente morre pela boca, a gente é o que a gente come. Então, quanto mais saudável a gente comer, mais vida com qualidade a gente vai ter. Eu sou prova viva disso, viu? Porque minha glicemia já chegou a 400 esse final de semana por conta de alimentação. Na hora que fecha a boca, volta tudo ao normal. É como a senhora diz, a gente como peixe, morre pela boca, não é? Mas além de otorrino, eu também sou cirurgiã de cabeça e pescoço, e assim, a maioria dos tumores está muito relacionada a hábitos de vida, quem fuma, quem bebe, a questão de, até no sul, quem usa muito chimarrão, alimento muito quente também é um fator de risco. Então, se a gente tiver consciência das pessoas terem esse conhecimento, que evitar algumas coisas gera muita qualidade de vida para a gente. Você mesmo está aí falando, né, Laércio? A questão da alimentação. Tem gente que emagrecer 10 quilos, tinha a pressão alta, já não tem mais, o diabetes desaparece. É verdade, é verdade. Toda vez que eu volto... Alimentação saudável é o bem para a gente.
Verdade. Olha, eu queria passar o dia todinho trocando ideia com a senhora, mas com certeza eu vou ligar para a sua atendente, tirar o número, né? A senhora deve ter meu plano de saúde, tirar um número para a senhora para ser atendido, para a gente conversar pessoalmente e eu tirar algumas dúvidas, né? E com certeza não sou eu, mas vários telespectadores querem saber mais notícias da senhora, quer saber como é que se tirou a consulta, um número do médico, como é que é? A senhora atende aonde? Qual o Instagram da senhora? Então, meu Instagram começa com DRA, doutora Natália Cavalcante, com TH. Lá eu costumo postar informações, orientações, tiro dúvidas. E eu trabalho também na Autoclínica, que é uma clínica aqui no centro, muito bem localizada, tem uma equipe excelente, lá faz todos os exames relacionados a essa área de otorrino, também faço atendimento na área de cirurgia de cabeça e pescoço. E vai ser um prazer receber você, estou à disposição para tirar dúvidas. E o que precisar, obrigada pela oportunidade. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, que com certeza muita gente está sintonizada comigo e está aí já se antenando, se vendo o que é que faz, o que deixou de fazer, o que vai fazer agora para ter uma garganta menos, né, atacada nesses momentos de calor. Obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigada. Prazer. Tchau. Agora é o seguinte, a André estava me dizendo, quando a senhora sou, foi essa, André, que disse que quando o senhor foi a outra, não foi? Quando soube que você é entrevistado pelo Laércio, Ave Maria, eu conheço ele desde menino. Acho que você também, pela sua idade, já deve ter criancinha ter me visto aí na TV. Eu tenho 8 anos formada, é porque eu tenho muito cuidado com a pele, me hidrato bem. Ai, que legal. De tempo. Mas é a outra, mas a senhora tá com a cara bem lisinha, né? A alimentação, a estética, tá novíssima, tá valendo. Na dermato. Com a Ângela, será, doutora Ângela? Talvez. Grande abraço, tá bom? Até mais. Boa sorte pra senhora, valeu. Fica até assim, chama a senhora, né? Doutora tem que chamar de senhora, mas tão novinha.